Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Falar sobre alguns temas. Iniciando, primeiramente, essa vai ser a foto de capa. Aqui a gente vê todos os nossos jovens. Coisa boa. A base é muito importante. A base ela movimenta um clube. Ela tem jogadores que vão te ajudar tecnicamente, que vão te dar dinheiro. São os jovens também, a gente como torcida tem que bancar eles, porque dentro do processo de desenvolvimento deles é importante a torcida estar junto. E para te poder cobrar de uma forma mais significativa o jovem, ele tem que estar primeiramente, ele tem que ter chance e sequência, porque tu não pode ficar querendo cobrar um jogador que não tem chance, não tem sequência e é colocado em meio de um time totalmente desarrumado ou com reservas e nunca com os titulares, porque o que te dá força, o que faz o jovem jogar é o jogador mais experiente titular, que é o melhor de cada posição que o clube tem naquele momento para ser o titular. Então, vamos esperar que os dirigentes possam ter um melhor planejamento, onde os técnicos que venham possam utilizar os jovens, porque quem utilizou os jovens com bastante força, o Abelão. O Abelão, em uma disputa final de Campeonato Brasileiro, fixou 4 jovens no seu time titular: Praxedes, Yuri Alberto, o Lucas Ribeiro, que naquela época não estava mal, e o Caio Vidal, um time titular disputando contra times bilionários, e a gente fez frente. A questão é tu dar chances, tu conseguir desenvolver os jogadores e tu querer desenvolver os jogadores, e tu saber ser um técnico onde tu tenha as percepções de leitura de jogo, de saber os momentos certos para trocar quando o time não tá dando liga ou quando tá perdendo o gás, saber os tempos, os momentos, saber manejar bem as situações. Para isso a gente não pode ter técnicos medíocres e ridículos como o Miguel Ángel Ramírez, que era um técnico metódico, que tinha só o seu modo de jogar e que ele morria no seu método, e aquele método tinha que ser e pronto, e azar do que acontecesse. E era um técnico também medíocre na leitura de jogo, no que tem que fazer quando o adversário tá te dominando. A mesma coisa o Eduardo Cudê, que as viúvas insistem em defender aquele traidor, mas o Eduardo Cudê, ele era limitado, ele classificou o Inter para as demais competições, mas ele iniciou o ano, ele tinha os jogadores já estavam bem ambientados com ele já tinha um bom tempo ali onde ele era obrigado a ter todas as dimensões do que fazer e de como manejar aquele grupo minimamente. E se ele classificou, é o mínimo que qualquer outro técnico faz. E eu não vejo endeusamento em outros técnicos que também deixaram o Inter classificado em várias competições. E a questão é o como também, porque em muitas partidas a gente via que o Inter não era assim uma maravilha e tinha muitos problemas, e a gente via que o técnico era muito limitado em diversos jogos, onde se a gente for contar os bons momentos, a gente conta na mão os bons jogos que realmente foram bons. E outra forma é que ele menosprezava o grupo, desqualificava os jovens, porque quando veio o Yuri Alberto e o Maurício, ele ficou de carinha, de birra, que não queria. É algo assim bem louco que a gente vê como não dá para ter um técnico medíocre como esses, né? Que a gente viu que aconteceu durante todo o ano. E depois veio o Aguirre, né? O Aguirre, ele começou tendo que arrumar um time totalmente desarrumado, uma preparação física horrível, várias coisas horríveis que haviam acontecido. Então o Aguirre, num primeiro momento, conseguiu estancar aquela sangria, onde a gente começou a emular um pouco o modo de jogo que o Abelão implementou quando esteve aqui. Aí ele começou a dar melhorar na saída de bola, um jogo mais trabalhado, mas tentou refinar um pouco mais o nosso repertório, e por um momento funcionou. Mas desde que veio aquela proposta do Uruguai, mexeu com a cabeça dele. A gente viu que desde aquele jogo contra o Palmeiras, onde a gente perdeu por 1-0, mas mesmo assim a gente não foi mal. Desde aquele momento a gente teve muitas inconstâncias e mais um eletrocardiograma para baixo. Nunca, pelo menos assim, um eletrocardiograma alto e baixo, porque de repente se tivesse alto e baixo a gente poderia ter chegado
Libertadores, que é o mais importante sempre, né? Eu nunca quero disputar Sul-Americana, infelizmente eu tô na Sul-Americana. E, bom, já que tá na Sul-Americana, eu espero que pelo menos vença. Mas a culpa, e também o Aguirre, nas fases finais ali, ele parecia que estava pouco se importando, e depois que colocaram os nomes do Marcelo Gajardo e de outros técnicos na frente dele, porque em primeiro momento ele era o líder para assumir a seleção uruguaia, mas depois de tantos resultados ruins e de o trabalho dele ser tão decadente, o pessoal do Uruguai deve ter visto e deve ter cortado o nome dele. Assim ele ficou chupando o dedo, porque ele também ficou sem Inter, né? Porque a gente viu o desleixo e como ele pouco se importou, porque é aquela coisa, né? Eu entendo que por muitas vezes ele teria que usar os titulares, aqueles mais experientes, mas ele poderia também ter manejado melhor os tempos e ter colocado os jovens, ter dado frescor diferente, ter feito, armado situações para que os jovens pudessem demonstrar um bom futebol. Por exemplo, o Gustavo Maia, porque ele parece que ele foi punido desde aquele gol que ele tinha feito contra o Corinthians, e ficou entrando em pouco tempo, sem poder desenvolver o seu futebol. O Maurício, outros jovens que ele poderia ter feito jogar, mas infelizmente ele mesmo acabou com o seu trabalho. E eu espero que o próximo técnico, eu não sei, parece que o BKSS não tem parece que não é o favorito, mas seria um bom técnico. O Cacique Medina, outro baita técnico. O Eduardo Domingues, outro muito bom técnico. Eles têm os times muito bacanas de ver jogar, times bem trabalhados, onde eles utilizam os jovens, aonde o Eduardo Domingues um pouco mais pressão lá em cima, sufocar, tirar os espaços, fazer com que o time adversário não tenha uma boa sorte na construção da sua jogada no terço inicial de campo. Depois o Cacique Medina um pouco mais trabalhado, mais dinamismo, mais uma velocidade também bem rápida. São técnicos similares que seriam muito bem-vindos no Internacional, até porque técnico brasileiro não tem, muito pouco. E a gente precisa... Porque os técnicos bons brasileiros seriam quem? O Cuca e o Tite. O resto dos técnicos são muito numa mesmice e muito medíocres como um todo, assim. Então, os técnicos estrangeiros são de um melhor nível, de uma melhor capacidade, e que podem render muito mais, porque a gente vê como eles conseguem eles têm bons níveis fora do país. Então é isso que a gente tem que fazer. A direção também tem que ser mais inteligente na hora da prospecção, das contratações. A gente tem que contratar, independente do nome do jogador, a gente tem que trazer jogadores experientes de bom nível, que sejam inteligentes, que joguem para o coletivo, que sejam líderes dentro de campo. É isso que a gente tem que fazer, e é isso que a direção tem que fazer. Tem que se mexer mais, tá esperta, porque às vezes você não consegue competir monetariamente, mas tu pode ser esperto em dar mais anos de contrato, dar bonificações por conquistas, por vagas importantes em competições internacionais. E é importante a boa mescla de jogadores experientes, de bom nível, com jogadores jovens, e um técnico inteligente, capaz de ter uma boa leitura tática, de saber potencializar jogadores, de ter boas valências que possam fazer com que os seus jogadores possam render dentro de campo. Até porque essa coisa do modelo posicional, essa coisa que aconteceu no início do ano, para mim é sempre quem está querendo passar.
professor, vamos dizer assim, que está querendo introduzir algo de diferente para jogadores, a didática, o modo de fazer, as improvisações às vezes, porque tu pega de uma forma muito abrupta, são importantes para o treinador. Então, o próximo técnico ele tem que ser um técnico capaz de potencializar jogadores, capaz de ter saber fazer uma leitura do que está acontecendo dentro do jogo e por que a gente não está conseguindo superar o adversário ou porque a gente não está bem no jogo, e saber utilizar os jogadores que tem para poder fazer com que o jogo que ele está querendo propor para o time possa, dentro do que ele quer fazer, dar certo. E é isso que a gente precisa fazer. A direção tem que acordar também e saber se comunicar com a torcida, porque muitas vezes a mídia, que só quer coisa ruim do Internacional, seja a mídia identificada ou a tradicional, eles manipulam o debate público muitas vezes. Por isso é importante, nem que seja dentro do YouTube do próprio clube, o dirigente ele falar com a torcida, ele se comunicar, dizer o que está sendo feito, conversar com a torcida para que a torcida tenha possa entender um pouco do mandatário, porque senão fica as coisas muito jogadas ao léu, onde várias dessas cobras da mídia gaúcha ficam fazendo suas teses sem noção, ridículas, onde eles inventam um monte de coisa, dão barrigada e prejudica muito o clube, porque a torcida fica contra e dá muitas confusões, onde não é bom para o clube, não é bom para ninguém, e a gente não precisa de crise, a gente tem boas capacidades, boas valências, e a torcida não tem que ouvir também as viúvas do Kudê, porque as viúvas, elas adoram colocar lenha na fogueira, eles demonizam os jogadores. Eu acho bem incrível isso, né? Porque as viúvas do Kudê, elas são lacradores, mas para os jogadores de futebol eles são justiceiros social, onde eles vão botar na forca os jogadores de futebol do clube. É algo assim inaceitável. Obviamente muitos jogadores têm que sair, sim, mas esses jogadores como o Patrick, como o Cuesta, como o Dourado, como outros jogadores, se não vierem jogadores melhores, não podem sair. Vamos ver o que vai acontecer e vamos esperar que essa direção tenha um melhor rumo e que a ameba do Paulo Brax acorde e possa trabalhar, que a direção contrate um técnico inteligente que tenha capacidade de fazer os jogadores evoluírem e que a gente tenha um jogo bacana, vistoso e bem proveitoso para enxergar e ver evoluções. E que os jovens possam jogar com os experientes e que a gente possa ajudar muito o nosso clube, porque o nosso clube precisa da gente. Valeu, torcida.